Estamos aí. Pronto. Estamos aqui para dar início, né, a nossa live. E aguardando um pouquinho a chegada de algumas pessoas. Vamos esperar que cheguem algumas pessoas. Chegou a primeira pessoa aí, eu não sei quem é ainda, né? Pelo menos aqui não foi identificado. Eu gostaria... Rosa Moura. Rosa Moura, por favor, me diz aí se o áudio tá legal, né? Deixa um comentário aí, por favor, se o áudio está legal. Gesiel também tá aí. Alguém me manda aí só um comentário, né? Se o áudio tá legal. Não sei se esse like aí que foi dado agora, se é por conta do som, se está bom, para que a gente possa começar essa live falando sobre o Domingo de Ramos, né? O que é o Domingo de Ramos? Paz e bem, meu irmão Denis. Obrigado, Gesiel. Gesiel, me diz alguma coisa aí, o som tá legal, meu irmão? Está ótimo, obrigado. Pronto. Então, eu vou dar início com as pessoas que chegaram aí, e os demais que forem chegando a gente vai acompanhando, vão sendo acompanhando aí o que a gente vai partilhando. Tá certo? Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós iremos falar hoje sobre... Boa noite, Josilene. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Severino Macedo. Pronto, meus irmãos, a gente vai falar hoje sobre o que se celebra, né? O que é celebrado, o que é o Domingo de Ramos. Se você puder também, vai compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas, né? Como a Gesiel acabou de compartilhar. Gostaria que vocês pudessem fazer isso também. Vai compartilhando esse vídeo aí para que outras pessoas possam chegar a nos assistir e daí poder termos um aproveitamento melhor daquilo que é o objetivo dessa live, né? Que é esclarecer sobre aquilo que é o Domingo de Ramos. Eu gostaria de começar com o Evangelho de São Mateus, né? A entrada de Jesus, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Então vamos lá, Mateus capítulo 21. Queria que você pudesse pegar a sua Bíblia também aí, né? E a gente poder partilhar juntos. Mateus capítulo 21, o versículo do 1 ao 11. Queria que você pudesse pegar a sua Bíblia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São Mateus. Glória a vós, Senhor. Assim narra o evangelista. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado aí em frente, e logo encontrarás uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Soltai-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondereis que o Senhor precisa deles. Mas logo o devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe ordenara. Trouxeram
a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e ele sentou-se em cima. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que o precediam e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! E entrando em Jerusalém, a cidade inteira agitou-se e diziam: Quem é este? A isso as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, bem-vindo aí, Marcelo, né? Gervásio, seja bem-vindo, meu primo, né? Seja bem-vindo aí. Deus te abençoe. Meus amados irmãos, chegou o momento de Jesus enfrentar, né? Ou melhor, de Jesus doar-se a nós na morte de cruz. Só que antes dele ser levado ao Calvário, alguns dias antes, ele entra em Jerusalém. E entrando em Jerusalém, ele é aclamado rei. Entrando em Jerusalém, ele é ovacionado rei. Tudo que Jesus diz aqui, ou melhor, tudo o que Mateus narra aqui a respeito de Jesus, como Mateus era judeu e escreveu o seu evangelho para uma comunidade judaica, Mateus queria, se você analisar o evangelho de Mateus, Mateus vai querer sempre enfatizar a questão de Jesus como o Messias prometido desde os tempos antigos. E ele vai enfatizando essas coisas. Por exemplo, essa entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, ela já tinha sido profetizada. Tinha sido profetizada pelo profeta Isaías, ela tinha sido profetizada por Zacarias, e também até Jacó tinha profetizado isso quando estava abençoando as tribos, os seus filhos. Jacó também profetizou isso, proferiu um oráculo a respeito de Jesus Cristo, que entraria em Jerusalém montado em um jumento. O Evangelho de São Mateus vai dizendo aqui para nós que Jesus chegou, e quando ele chegou, para se cumprir aquilo que foi dito a respeito dele, o versículo 5 do capítulo 21 diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, modesto e montado em uma jumenta, em um jumentinho, filho de um animal de carga. Meus amados irmãos, quem profetizou essa vinda de Jesus, ou melhor, essa entrada de Jesus montado em um jumento, foi o profeta Zacarias. Zacarias, no capítulo 9 de Zacarias, versículo 9, você tome a sua Bíblia aí, eu gostaria que você pudesse ir pegando a sua Bíblia e ir acompanhando o que vai sendo dito aqui, para que pudéssemos verdadeiramente meditar naquilo que é o domingo de Ramos. Vejamos, no capítulo 9 e versículo 9 do profeta Zacarias diz assim: Exulta muito, filha de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e vitorioso, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho da jumenta. Ele eliminará os carros de Efraim
e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será eliminado. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio irá de mar a mar, e do rio às extremidades da terra. Então vejamos, meus irmãos, a entrada de Jesus em Jerusalém montado em um jumento não é algo que Jesus simplesmente quis fazer. Não é algo que Jesus olhou assim, de repente, do nada, e disse: não, eu vou entrar em Jerusalém montado sobre um jumentinho. Não, meu irmão. Jesus disse que o prazer dele, a alegria dele, graça e paz, boa noite, Lidiane. Jesus disse que o prazer dele e a alegria dele era cumprir a vontade de Deus. Ele diz: eis que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus diz isso. Então, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e ali é muito profético aquela entrada de Jesus em Jerusalém, e Jesus cumpre ali a profecia que Zacarias, que Isaías e que outros profetas, e que até mesmo o patriarca Jacó havia dito. Jesus cumpre essa profecia na íntegra. Por isso que ele diz no início do Evangelho de São Mateus: olha, vamos a Jerusalém. Assim que chegarmos lá, vocês vão à minha frente, vocês vão encontrar, logo assim que entrar na cidade, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho amarrado. E lá, vocês desatarão aqueles animais e trarão a mim. Se por acaso alguém perguntar, por que estáis amarrando aquele jumento, dizei para ele: o meu Senhor, o Mestre, vai precisar dele. E precisar dele para quê? Para entrar em Jerusalém como rei. Meus amados irmãos, era costume dos reis entrar na cidade vitorioso, como diz aqui, né? Como disse o profeta Zacarias, vitorioso, né? Ele eliminará os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será eliminado. Ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio irá de mar a mar. Ou seja, obrigado, Elisa, tá compartilhando aí para outras pessoas poderem ver. Eu gostaria que você também pudesse compartilhar, né? Você que está me assistindo pudesse compartilhar, para podermos alcançarmos mais pessoas. Então vejam só, irmãos, Jesus entrou vitorioso em Jerusalém, vitorioso sobre o pecado. Era costume dos reis, principalmente ali na época de Jesus, do Império Romano, os grandes impérios, era costume dos reis entrar na cidade, trazendo os despojos da guerra, trazendo o ouro, trazendo a prata, trazendo aquilo que ele conquistou na batalha para o seu povo. E eles entravam em cavalos grandiosos, cavalos belíssimos, cavalos que vinham adornados para caracterizar que aquele era o rei. E assim faziam os grandes reis. Só que o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Senhor e o teu Senhor que me assiste agora, o nosso Redentor, sendo ele rei, mas sendo ele humilde, ele entra em Jerusalém montado sobre um jumentinho. E ele não traz nas suas mãos nem ouro nem prata, nem despojos algum da guerra. Por quê? A vitória de Jesus não foi contra homens de carne. A vitória de Jesus não foi contra reis aqui desta terra. Mas a vitória de Jesus
foi contra o príncipe deste mundo, Satanás. A vitória de Jesus foi contra Lúcifer. A vitória de Jesus foi contra o pecado. E por isso Jesus entra em Jerusalém, fazendo aquilo que o profeta Zacarias diz, trazendo o seu reino e trazendo paz às nações, e uma paz duradoura, e o seu domínio irá de mar a mar, de rio às extremidades da terra. Meus amados irmãos, Isaías bem profetizou a respeito de Jesus como o príncipe da paz, como o rei que estabeleceria a paz. Vejamos o que diz o profeta Isaías no capítulo 9, versículos 5 e 6. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado este nome: Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, firmando, consolidando sobre o direito e sobre a justiça, desde agora e para sempre. O amor ciumento do Senhor dos Exércitos fará tudo isso. Então veja só, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo. A entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um jumento, é para que se cumpra as profecias de que um rei vitorioso entraria vencedor, e vencedor pela justiça, vencedor e implantador de uma paz duradoura. O príncipe da paz, Jesus, o príncipe da paz, o rei da paz. Quando Jesus entra em Jerusalém, diz o evangelista São Mateus, que o povo que estava na cidade começou a espalhar os seus mantos pelas ruas, começou a cortar galhos, ramos de oliveira e de palmeiras e colocar sobre o caminho para que Jesus entrasse nesse caminho. Eles depositavam seus mantos sobre o caminho para que Jesus pudesse entrar. Meus amados irmãos, esse depositar o manto para que Jesus, entrando em Jerusalém, andasse sobre eles, é um reconhecimento de que ele é rei, de que ele é Senhor. As palmeiras, os ramos de palmeiras e de oliveira nas mãos, eles são também para dizer que Jesus é Senhor e que Jesus é Salvador. A palavra hosana significa salva-nos, te imploramos. Então eles começaram a gritar: hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ou seja, eles pediam, eles aclamavam, eles gritavam, pedindo ao Senhor que os salvasse. Meus amados irmãos, a Igreja Católica Apostólica Romana, a minha igreja, e a igreja talvez de você que está me assistindo, a Igreja de Cristo, ela estabeleceu um domingo, após os 5 domingos da quaresma, após o 5º domingo da quaresma, a igreja estabelece o domingo de Ramos. Para que nós, igreja, Nova Jerusalém, novo povo eleito, e eleito em quem? Em Jesus, pudéssemos, pela liturgia e pelo poder que há na liturgia, pudéssemos vivenciar
de maneira clara, de maneira viva, de maneira autêntica e de maneira presente no nosso meio, aquilo que foi vivido há 2019 anos atrás. A entrada triunfante do Rei da Glória em Jerusalém. Meu querido e meu amado irmão, quando a igreja canta Hosana nas alturas, ou seja, salvai-nos agora, ó tu que habitas nas moradas mais altas. É isso que a igreja está dizendo. Quando nós cantamos, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, nós estamos dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Salva-nos. Salva-nos agora. É isso que nós estamos dizendo. Meus amados irmãos, o patriarca Jacó, quando o povo saiu do Egito, ele foi dar uma bênção sobre o povo, sobre os seus filhos e sobre aqueles que seriam um pouco mais à frente, as 12 tribos de Israel. No capítulo 49 do livro do Gênesis, Jacó vai abençoar os seus filhos. E no versículo 10 e 11, escutemos o oráculo, a profecia, escutemos aquilo que ele diz a respeito de Jesus Cristo. Indiretamente, sem ele provavelmente saber o que ele estaria ali profetizando, mas pelo Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo, ele de fato profetizou. E profetizou assim, assim está escrito: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Liga a vinha seu jumentinho, a cepa o filhote da jumenta. Lava suas roupas no vinho e seu manto no sangue das uvas. Veja que coisa mais maravilhosa Jacó falou a respeito de Jesus. O cetro não se afastará de Judá. Quando Jesus vai entrando ali, vai passando por Jericó, né? Aquele cego lá que estava em Jericó, ele gritou: salva-me, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, Jesus é filho de Davi, ou seja, é da descendência de Judá. E por isso Jesus nasce em Belém de Judá, para que se cumprisse de fato sobre ele a questão da descendência, da linhagem, na qual o cetro não se afastaria e permaneceria até os séculos dos séculos. E ele diz que nem o bastão de chefe de entre seus pés será tirado, até que o tributo lhe seja trazido. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me escutando, eu queria que você pudesse entender isso. Jesus é Senhor. Jesus é nosso Salvador. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o Príncipe da Paz. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o esperado das nações. Eu e você que esperávamos um Salvador, eu e você que fomos agraciados com o Messias, era esse Jesus que nós esperávamos. Meus amados irmãos, é lindo, é maravilhoso quando nós, por exemplo, eu hoje fui
junto com a minha esposa, com a minha filha. Nós fomos hoje à Santa Missa e fizemos ali aquela pequena procissão de Ramos, aonde a missa no dia de Ramos, no domingo de Ramos, se inicia fora da igreja. Se inicia com a proclamação deste evangelho, o evangelho de Jesus entrando triunfantemente em Jerusalém. E ali, quando o sacerdote, quando o padre, o presbítero, pega a água, asperge os ramos, abençoando os ramos, nós entramos pela liturgia, pelo aquilo que é o poder da liturgia por meio do Espírito Santo, nós entramos diretamente naquele acontecimento que aconteceu há 2019 anos atrás. A entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. E ali nós, depois de recebermos a bênção dos ramos, depois de sermos aspergidos pela água benta, que abençoou também os ramos, nós ouvimos o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém e logo em seguida nós saímos em procissão, seguindo o sacerdote, porque o sacerdote católico é nada mais nada menos que persona Cristo, ou seja, a pessoa do Cristo no nosso meio. E o sacerdote sai à nossa frente cantando também, porque ele faz as vezes de Cristo, mas também ele é salvo e também ele é aquele que proclama Jesus na sua vida como rei. O sacerdote sai cantando e nós também saímos cantando. E cantamos: Hosana e, Hosana, Hosana e, Hosana e, Hosana. Nós cantamos, dizendo que Jesus é rei, ali no declarar, salva-nos. Salva-nos agora. Quando nós dizemos isso, nós declaramos que Jesus é rei e que Jesus é Senhor da nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, quando nós seguimos aquele cortejo, com nossos ramos nas mãos, ovacionando Jesus que entra, e o sacerdote, depois do cortejo, depois da procissão, o sacerdote chega nas portas da igreja, e ali ele toma o crucifixo em suas mãos, a cruz processional em suas mãos, e ao chegar na porta, ele diz: ó porta, abri vossos frontões, para que entre o Rei da Glória. E ele bate na porta com o crucifixo. Tum. Ou seja, o crucifixo é a arma. O crucifixo é o cajado pelo qual o Cristo arrombou. E aqui eu estou usando essa expressão para dizer que ele escancarou as portas do céu. E o sacerdote diz isso por 3 vezes. Ó porta, abri vossos frontões, para que entre o Rei da Glória. Ó porta, abri vossos frontões, para que entre o Rei da Glória. E ali o sacerdote bate por 3 vezes na porta, e depois a porta é aberta. E mais uma vez o sacerdote faz as vezes de Cristo. Ele entra e o povo que já está dentro da igreja, ou seja, dentro da Nova Jerusalém, com os ramos nas mãos, começa a proclamar e cantar: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E o sacerdote entra dentro da Jerusalém,
da Nova Jerusalém, a igreja de Cristo. E quando ele entra, vem mais uma grande porção de pessoas atrás dele, também cantando. E aí nós podemos ver de maneira muito clara aquilo que aconteceu em Jerusalém. Jesus abre as portas de Jerusalém, entra montado no jumentinho e é ovacionado pelo povo. E outra multidão vem atrás dele também cantando e dizendo: Hosana nas alturas. E aí nesse momento o sacerdote se aproxima até o altar e dali do altar ele faz a continuidade da liturgia da palavra. A continuidade da liturgia da palavra, onde se lê o evangelho da paixão, onde se lê o evangelho aonde nós podemos experimentar pela liturgia o julgamento de Jesus e a sua condenação à morte. O julgamento de Jesus e a sua condenação ao Calvário. Para quê? Para que nós pudéssemos, com Ele, sermos vitoriosos. Elisa está dizendo um momento bem emocionante, pelo menos para mim. Para mim também. Foi lindo aquele momento em que o padre bate na porta da Jerusalém celeste. Não aquela que já está triunfante no céu, ou seja, os santos e os anjos. Mas essa Jerusalém celeste, espiritual, que é a igreja, e que será um dia, melhor dizendo, se ajuntará com a igreja triunfante que já está no céu. Quando ele bate nas portas da igreja com a cruz, como se dissesse para nós: foi por meio da cruz que as portas do céu se abriram para nós. Meus amados irmãos, isso é muito lindo, isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Nós conseguiremos e conseguimos, melhor dizendo, nós conseguimos entrar em Jerusalém juntamente com Jesus. Juntamente com Jesus. Talvez você esteja se perguntando: mas o que isso tem a ver, Denis? Se a entrada de Jesus em Jerusalém aconteceu há 2019 anos atrás. Meu amado irmão, nós podemos, pela liturgia, na nossa vida, declarar que Jesus é Rei e é Senhor. E dizer: Hosana nas alturas, ou seja, salva-nos agora, ó tu que habitas nos mais altos céus. Salva-nos, nós te imploramos. É isso que nós dizemos na procissão de Ramos. É isso que nós dizemos naquele momento extraordinário. E para mim esse ano foi maravilhoso, ao ver a minha pequenininha com um aninho no colo, com um raminho nas mãos. Depois ela pegou no sono. Mas foi lindo, foi maravilhoso. Eu queria que você pudesse ver que esse momento, que esse encontro com o Senhor, ele se dá desta maneira, única e exclusivamente, na Igreja de Cristo. A Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma outra igreja celebra a entrada de Jesus em Jerusalém como nós celebramos. Pelo contrário, eles começam a blasfemar contra a Igreja de Cristo. Eles começam a realizar, talvez sem saber, ou quem sabe até mesmo sabendo, aquilo que está lá no livro do Apocalipse, dizendo a respeito da besta e dos seguidores da besta, que receberam
e receberão uma boca de blasfêmia para blasfemar contra o ungido do Senhor. E muitas vezes, quando nós, católicos, estamos passando pelas ruas, na procissão, seja ela qual for, e também na procissão de Ramos, nós podemos ver pessoas de outras congregações ditas como cristãs zombando, falando blasfêmias contra a Igreja de Cristo, que declara com aquele gesto para todo mundo que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor e que Jesus é nosso Salvador. E por isso, João, revelado pelo Espírito Santo, escreveu: a besta do Apocalipse receberá uma boca de blasfêmia para blasfemar contra o Cordeiro e contra a sua igreja. E aqueles que blasfemam contra a igreja, aqueles que blasfemam contra Jesus, naquilo que é manifesto pela liturgia, são, com toda a convicção, eu digo aqui, sem medo de errar e sem medo de criar polêmica, eu digo com toda a convicção, são seguidores da besta. Porque o Apocalipse diz que a besta receberá uma boca de blasfêmia para blasfemar contra o ungido do Senhor e contra os seus seguidores. E todo aquele que blasfema contra a igreja, blasfema contra o próprio Cristo. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E nós, igreja, formamos o seu corpo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido você a convidar Jesus para reinar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Reinar em todos os projetos, reinar em todos os momentos, reinar em todas as situações, reinar no dinheiro que você recebe, reinar sobre a tua vida matrimonial, reinar sobre a tua vida familiar, reinar sobre o teu trabalho, reinar sobre os teus afazeres domésticos, reinar sobre a tua escola, a tua faculdade. Se Jesus é rei, e ele é de fato o rei, ele precisa reinar sobre todas as partes da nossa vida. Eu queria encerrar esse momento dizendo para você que me escuta agora, que talvez não faça parte da Igreja de Cristo Jesus. Você que está me ouvindo aí agora, você que agora está olhando para mim e que não é católico, que não faz parte da Igreja de Jesus Cristo e que por esse motivo talvez não consiga experimentar o que nós iremos viver durante essa semana que se inicia hoje com o Domingo de Ramos. Na quinta-feira, a celebração do lava-pés. Na sexta-feira, a celebração da paixão. Celebrando ali a morte de Jesus. A morte que gera vida, a morte que nos traz vitória. No sábado, celebrando a Vigília Pascal, onde nós celebramos na Vigília Pascal a liturgia que mais tem textos bíblicos, onde mostra desde a criação até a redenção, toda a economia da salvação, todo o projeto salvífico de nosso Deus. E logo depois podemos também, se o sacerdote o fizer e desejar fazer, podemos experimentar a liturgia batismal. Podemos também experimentar, e a liturgia nos permite isso, uma liturgia da crisma,
E logo depois a liturgia eucarística, Jesus que se dá no pão e no vinho. O profeta, ou melhor, o patriarca Jacó, em Gênesis 49, ele diz assim: lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Isso aqui que Jacó estava dizendo, nosso patriarca Jacó dizia: lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue das uvas. Ou seja, o sangue das uvas, vejam, o vinho, Jacó diz: lava tua roupa no vinho, no sangue das uvas. Isso aqui já é um prenúncio, isso aqui já é uma tipologia daquilo que Jesus deixou para nós na última ceia. O sangue das uvas que se torna o sangue de Jesus Cristo, sangue da nova e da eterna aliança. Você que não é católico, que está me escutando aí agora, talvez você esteja se perguntando: por que ele está falando assim comigo? Estou falando para te dizer que Jesus te convida este ano e te convida hoje para participar da Semana Santa e experimentar pelo poder da liturgia, diante dos nossos olhos, tudo aquilo que Jerusalém testemunhou, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, ao seu sofrimento no Getsêmani, a sua prisão, o seu julgamento, as calúnias, aquilo que o profeta Isaías diz, os bofetões sobre a face, os fios de cabelo da barba que foram arrancados, as cusparadas no rosto que ele recebeu, a subida ao Calvário, a morte de cruz, o sepultamento e também a ressurreição. Tudo isso nós iremos experimentar agora na liturgia, nas liturgias que será celebrada durante a Semana Santa, o Tríduo Pascal. E eu convido você, que não é católico, a assistir, participar destes momentos. E eu garanto a você que, experimentando isso, você despertará, o Senhor falará ao teu coração e você voltará para casa. Você voltará para a Igreja de Cristo. Então é isso, meus amados irmãos, é isso que nós celebramos no Domingo de Ramos. Nós celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Nós celebramos a entrada triunfal do Rei, o Rei da Glória. O Rei da Glória, o Eterno, a testemunha fiel que diz o Apocalipse e o Amém. Aquele que vem sobre os montes, com os cabelos brancos como a neve, os olhos incandescentes como labaredas de fogo. No seu peito, uma faixa escrita: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com uma túnica branca grande que chega até os pés, branca como a neve, representando a pureza de Cristo, representando a ausência do pecado na pessoa do Messias. Os pés reluzentes como um latão que sai do fogo, tendo em sua boca uma espada de 2 gumes, que pode penetrar até o mais íntimo do nosso ser. Este é o Jesus
o Rei da Glória, o Valente, o Todo-Poderoso. Quero dizer a você que esse Rei da Glória quer reinar na tua vida. Basta que você permita que Ele reine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos, um bom domingo para você que já está terminando e uma boa semana que se iniciou hoje. Deus te abençoe. Amém e amém.